Olá! No Perguntas e Respostas de hoje eu vou falar para vocês sobre como escolher o sistema de dormir. Feito. Leatherman Juice com 15 funções. Para pessoas que resolvem. Leatherman, a original voltou. Conheça nossos produtos em crosser.com.br/Leatherman. É comum que nós recebamos perguntas de pessoas perguntando como escolher o sistema de dormir. Se você não sabe o que é sistema de dormir ainda, deixa eu te explicar. O sistema de dormir ele é composto pelo saco de dormir, isolante térmico, liner e um travesseiro. Esse seria o sistema de dormir completo. Por que a gente fala em sistema de dormir? Porque o saco de dormir sozinho ele não vai resolver a situação, ele vai precisar sempre estar associado ao isolante térmico. Então, minimamente, esse é o sistema de dormir. Para você ter um conforto a mais, você vai usar um travesseiro e para questões de higiene e também para ampliar a faixa de temperatura do seu saco de dormir, você pode utilizar um liner. Daí ter um sistema de dormir completo. Bom, pensando em solucionar essa questão de como escolher o sistema de dormir adequado para a atividade que você vai fazer, a Sea2 Summit acaba de lançar no site internacional da marca uma ferramenta que ajuda nessa escolha. E a ideia desse vídeo hoje é mostrar para vocês como essa ferramenta funciona. Então eu vou entrar agora no computador e mostrar para vocês o passo a passo da seleção de situações e características suas e do local que você vai e da faixa de temperatura que você vai enfrentar para que a gente possa fazer a escolha adequada do sistema de dormir. É claro que a ferramenta vai mostrar apenas os equipamentos desenvolvidos pela Sea2 Summit, pela própria marca. Mas eu acho que é uma boa ferramenta para a gente ter uma noção de equipamentos que a gente vai precisar para essas situações. Então, mesmo que você não tenha um isolante da Sea2 Summit ou um saco de dormir da Sea2 Summit, que inclusive a grande maioria nem está disponível no Brasil, você passa a ter uma referência e aí sim você vai atrás de escolher o equipamento adequado para a sua atividade, para a sua aventura. Vamos lá? Bom, o primeiro passo é você entrar no seu navegador de internet e acessar a página sea2summit.com/Sleep System Finder. Essa página ela está presente apenas no site internacional da Sea2 Summit e é em inglês. Bom, o primeiro passo aqui é a definição da atividade. E aí notem que existem várias atividades diferentes. Aqui eles definem o hiking e backpacking, isso porque eles usam a terminologia americana, apesar da marca ser australiana, mas o backpacking pra gente aqui seria o trekking, né? O true hiking, que aí é mais pro lado do trekking light, trekking ultralight. Inclusive a gente tem alguns workshops, inclusive um webinar aqui no YouTube falando sobre o trekking light. O true hike, na verdade, é uma terminação ou uma terminologia utilizada nos Estados Unidos, né? Então eles estão colocando aqui, mas basicamente seria o trekking ultralight ou trekking light. E aí você tem a parte toda de cicloturismo, bikepacking, viagem de motocicleta, viagens de caiaque ou de canoagem, quando você vai esquiar e vai dormir em algum local, né, durante esse tour de esqui. A parte de montanhismo, de fato, aqui seria mais alta montanha ou atividades alpinas de uma forma geral. Viagem em motorhome, viagem de trem. Aqui a parte de viagem em veículo 4x4, que você utiliza aquela barraca em cima do veículo, né? Então, pensando nessa situação. E o acampamento mais familiar ou camping estruturado, em que você vai de carro. Vamos aqui escolher o hiking, backpacking. E aí ele vem aqui para o next, ou seja, você vai para a próxima página, que é basicamente definição do seu perfil. Então aqui você vai definir aqui a sua estatura aproximada, então eu botei aqui 1,90. E se você aí é homem ou mulher, na realidade eles definem o unissex apenas porque a linha da Sea2 Summit define como unissex ou feminina, né? O unissex para as faixas de temperatura, de fato, que tem na norma EN 13537 ou na nova ISO 23537, que define faixa de temperatura de saco de dormir, ele vai falar como a temperatura limite, né, a temperatura para o homem, ou aqui no caso da temperatura para a mulher. Então vou botar aqui no unissex, que seria o meu caso, e aqui você vai ter que definir qual é a faixa de temperatura mais baixa em que você vai dormir, ou seja, a temperatura que você vai dormir durante mais tempo, né? A temperatura mais baixa que vai prevalecer ao longo da sua noite. Então, colocando aqui entre -2 e -4, mas eu posso colocar aqui em
de menos 10 a menos 2, ou seja, vai de menos 45 a menos 18 até mais 4. Então vou botar aqui nessa intermediária, não é bem intermediária, mas essa aqui no meio do caminho de menos 2 a menos 4. Essa é a faixa de temperatura que eu estou escolhendo. Bom, e aí a gente vai para o próximo. Isso aqui ele está pensando na questão de peso, ou seja, se você é mais para o cara minimalista ou isso não é tão importante para você. Então aqui ele coloca que me dê o equipamento mais leve que você tiver, ou seja, bem para o lado do minimalista, até o outro extremo, que é o peso, não importa muito, então, enfim, vou colocar tudo no carro, então é tranquilo peso e volume. Então você vai escolher aqui entre um e outro, né, ou nesse meio do caminho, que tem que é importante ter equipamento leve, e aqui é que a gente considera um equipamento leve, né? Então são aqui as 4 possibilidades. Então vamos colocar aqui, e tem os intermediários aqui também, né? Ou seja, entre um e o outro. Vamos dizer aqui que eu considero, né, que seria legal ser leve, mas não é algo fundamental. Então vamos aqui para o Next, para a gente definir aqui que tipo de isolante térmico eu prefiro. A gente prefere um isolante autoinflável retangular ou um isolante autoinflável já no formato múmia, né? Um retangular ou inflável ou um formato múmia aqui também, sarcófago, né? Sei lá. Mas inflável, né? Ou seja, esses dois são infláveis e esses dois são autoinfláveis. Aqui tem um ponto importante que esse sistema, obviamente, é da Sea2 Summit, então eles levam em consideração apenas o que a Sea2 Summit vai ter na linha deles. Então não tem aqui, por exemplo, os isolantes de célula fechada, só as opções de inflável ou autoinflável, sendo retangular ou não. E aqui ele dá algumas características dos isolantes autoinfláveis e algumas características dos isolantes autoinfláveis. Então estou definindo aqui que eu quero um inflável no formato sarcófago. Aqui o que define melhor as suas preferências, né? Olha, eu fico mais confortável eu fico confortável com um isolante fino, ou seja, com espessura menor, para eu ficar mais próximo do chão. Eu não tenho preferências e eu prefiro um isolante mais grosso, que tenha, enfim, bastante acolchoado e etc, etc. E aqui ele diz, se você dorme de lado, considere esta opção. Eu durmo de lado, então vou considerar essa opção aqui. Bom, e aí a gente vem para que tipo ou que formato de saco de dormir a gente prefere. Aqui eu tenho a possibilidade do quilt, eu tenho a possibilidade do sarcófago, eu tenho essa possibilidade que aí é aquele sarcófago mais relaxado, ou seja, é um pouco mais largo, é o que seria um pouco entre o retangular e o sarcófago, né? Ou seja, um sarcófago um pouco mais confortável. E um saco de dormir retangular. Agora notem aqui que a ilustração desse retangular não é o retangular para aquele mais de camping, o mais tradicional, que é retangular mesmo, sem capuz. Os da Sea2 Summit, todos os retangulares vão ter capuz. Então eu coloquei aqui no caso que eu prefiro um sarcófago. E aqui a preferência de enchimento de pluma ou de fibra sintética. Então coloquei aqui o de pluma para que eu consiga ter um resultado mais leve, menos volumoso, porque a gente sabe que a pluma, ainda mais a pluma de boa qualidade, ela vai ser mais compactável e mais leve do que o enchimento sintético. Bom, e aí eu vou definir aqui que tipo de liner, ou enfim, se eu quero liner ou não. Nesse caso, ele está me perguntando aqui nesse item que eu já deixei selecionado, se eu quero que o liner funcione como algo que vai ampliar a faixa de temperatura do meu saco de dormir. Nesse caso aqui, se seria mais pensando em higiene, ou seja, é um lençol mesmo de saco de dormir, não está pensando, o foco não é a questão de ampliação de faixa de temperatura, ou se eu quero algo que me dê, enfim, mais liberdade de movimento e etc. Então vou colocar que eu quero ampliar a minha faixa de temperatura. Lembrando que quando a gente fala de sistema de dormir, a gente precisa ter tudo em conjunto. Então se eu estou levando um liner que ele amplia a faixa de temperatura, para um mesmo ambiente eu posso usar um saco de dormir
um pouco, enfim, uma faixa de temperatura um pouco mais baixa, porque os dois vão trabalhar em conjunto. Se eu for para essa mesma situação sem um liner, de repente eu vou precisar de um saco de dormir um pouco mais potente, tá? E next, aqui é o ponto final do meu sistema de dormir, que é o meu travesseiro. Então, aqui se eu quero só o pillowcase, né, que na verdade é a fronha do travesseiro, porque eu posso levar uma fronha e colocar dentro roupa e etc. Né? Isso aqui para, enfim, um pouco mais luxuoso, vamos dizer assim, porque você pode simplesmente ou dobrar toda a roupa, enrolar a roupa, ou até no próprio saco no saco de dormir ou no saco estanque você coloca as coisas dentro e pode usar como travesseiro em vez de um pillowcase, né, de uma fronha, ou um travesseiro inflável que meio que acompanha aqui a forma da cabeça, né, ou seja, tem não é retinho, um retangular e um retangular que eles chamam de premium, que vai ser bem mais confortável ou bem maior, né, para quem gosta de dormir com um travesseiro grande. Eu vou nesse aqui, que vai ser menor também, né, na hora de fechar, mesmo sendo inflável, vai ser mais compactável do que um outro maior. Bom, e aí chega na fase final que ele vai definir aqui qual é a minha indicação de sistema de dormir. Bom, então o que ele colocou aqui para mim, que o best match, né, ou seja, o que vai ser mais adequado para mim, de acordo com o que eu defini de parâmetros ali, seria esse saco de dormir Treeline deles ali, o Treeline T2. Isso não tem no Brasil. De novo, isso é apenas uma referência que vai servir para a gente encontrar aí o nosso sistema de dormir. Então, é um saco que vai de 3 a -3. Na verdade, 3 é a temperatura de conforto e -3 é a temperatura limite. Ou seja, para mim, que sou homem, lembra que eu defini lá na frente que eu queria unissex? Então, na realidade, ele está pensando nessa faixa de temperatura daqui, né, do -3. Aqui ele dá outras opções, tá? Então eu tenho o Spark 4 ou o Spark 3. Lembrando que quando eu defini o meu tamanho, que eu botei de aproximadamente 1,90 m, ele já define para mim que eu preciso do long, nesse caso aqui desse saco de dormir do Spark. Agora, por outro lado, olha só, nesse aqui ele me fala para usar o regular. Por quê? Porque ele é um pouco mais comprido, um pouco menos compacto do que o Spark. Bom, o Sleeping Mat, ou seja, o meu isolante térmico, aqui ele me recomendou o Weatherlight XT Insulated tamanho large também, que na realidade é o que eu uso atualmente mesmo, né? Então ele vai ser confortável, ele tem 10 centímetros de espessura, o que é muito bom, porque é aquele negócio para quem dorme de lado, né? Que é o meu caso, você acaba afundando mais no isolante inflável, então essa é uma boa opção. Definiu aqui para mim o Aero Premium Pillow Large, ou seja, esse travesseiro inflável aqui, como eu falei, sempre dando outras opções. E aqui ele coloca para mim o liner como o Reactor Extreme Thermolite Liner. Então é o liner que amplia a faixa de temperatura. Bom, então é isso. Então aqui tem um resumo geral aqui do meu Sleep System, ou seja, na verdade das preferências que eu defini aqui para ele me apresentar esse resultado aqui. E se eu quiser, no final eu posso mandar isso aqui por e-mail para mim. Coloco aqui o meu e-mail e ele vai enviar isso por e-mail para mim. Na verdade eu já tinha cadastrado o meu e-mail antes, por isso que ele já foi direto, mas senão ele abre a caixinha ali para você colocar o seu e-mail para enviar esse resultado para você por e-mail. Bom, então esse é o Sleep System Finder da C2 Summit. De novo, vou apenas repetir que é importante, esse sistema está obviamente construído para apresentar só os itens da C2 Summit. Mas a ideia de mostrar aqui para vocês é justamente para que vocês possam entender ou simular, né, o sistema de dormir específico para cada atividade que você vai fazer, e aí você busca algo semelhante aqui no mercado brasileiro. Né? No caso do Spark 3 até existe no Brasil, mas os outros não existem. Os isolantes infláveis todos existem e os liners praticamente todos existem também no Brasil. Só travesseiros que o que tem no Brasil só é o Ultralight Pillow, tanto regular quanto large. Ok? Bom, se ficou alguma dúvida em relação ao sistema de dormir ou do funcionamento dessa ferramenta da C2 Summit, é só mandar um e-mail para a gente no info@geartips.com.br ou deixar um comentário aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.